Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Hoje nós vamos iniciar um devocional no livro de Salmos. Não sei se você sabe, mas o livro de Salmos é o inário do povo de Israel. Nós temos lá 150 salmos divididos em 5 livros e compõem o inário de Israel. É como se fosse a harpa cristã para algumas igrejas, o inário batista, o cantor cristão, os salmos, ou seja, é o inário. Nós temos lá letras maravilhosas, poesias com melodias. Infelizmente nós não temos mais essas melodias, mas temos as letras compostas. E o primeiro livro do Salmo é o Salmo 1, ou o primeiro salmo do livro de Salmo é o Salmo 1. É o salmo da alegria, o salmo da felicidade. Eu vou ler com vocês esses 6 versículos do Salmo 1 na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você percebeu como esse salmo é um salmo bonito, maravilhoso, né? Ele inicia dessa forma fantástica, dessa forma maravilhosa. Então eu convido você para ficar aí até o final. Assista esse devocional. Nesse devocional vamos refletir sobre o Salmo 1 e entender qual é o segredo para viver uma vida realmente abençoada por Deus. Você já se perguntou como que é realmente uma vida abençoada por Deus? Você deseja ter uma vida feliz? Porque as pessoas no mundo estão em busca da felicidade. E isso é bom. Deus deseja que nós busquemos a felicidade. E esse salmo vai nos orientar, vai mostrar alguns passos, algumas rotas, um caminho para chegarmos à verdadeira felicidade. Porque a tônica das pessoas é: o importante é ser feliz. Será que é isso mesmo? Ou como que é realmente importante ser feliz de verdade? Então você vai descobrir como evitar o caminho da destruição e seguir o caminho da justiça, frutificando, prosperando espiritualmente. Aí, sendo contemplados por essa bela natureza aqui de Iguape, vamos pensar um pouquinho nesse salmo, o salmo da felicidade. Os principais temas desse devocional é como Deus abençoa quem anda no caminho certo, a importância de meditar na palavra de Deus, como evitar influências erradas e a diferença entre o justo e o ímpio. Então tá aí uma tônica, um pouquinho do que será esse nosso devocional, esse devocional maravilhoso, esse devocional que nos inspira e que nos estimula a viver realmente uma vida que agrada a Deus, uma vida maravilhosa, uma vida pautada na vontade de Deus, certo? Então vamos meditar um pouquinho nesse Salmo 1 e descobrir aqui algumas ferramentas, algumas orientações da parte de Deus para a nossa vida, certo? Então, o que a gente pode extrair de lição, observar o contexto, observar a estrutura desse Salmo 1, esse salmo fantástico, escrito por Davi, e que nos leva a ter verdadeiramente uma vida abençoada. Então a estrutura do salmo, no primeiro versículo ao versículo 3, Davi mostra 2 caminhos.
que a gente deve evitar, né? É o caminho do justo e o caminho dos ímpios. E ele começa dizendo o seguinte, que o caminho do ímpio não segue, ou que o justo não segue o caminho do ímpio, não segue o conselho do ímpio. Então, se você quiser ter uma vida justa, trilhar o caminho da justiça, o caminho do justo, primeiramente, não seguir o conselho dos ímpios. Segundo, não imitar os pecadores. Terceiro, não se assentar na roda dos zombadores. Então, o justo, para ter uma vida feliz, precisa evitar essas três áreas, essas três vertentes que o salmista nos mostra. Você quer ser feliz? Abra mão disso. Não siga isso, não faça isso. Delete da sua vida isso. Então, para ser feliz, precisamos primeiramente eliminar algumas coisas errôneas da nossa vida. E o salmista aqui lista: a primeira coisa é o conselho dos ímpios, a segunda é o caminho dos pecadores e a terceira é a roda dos zombadores. E o resultado de quem elimina isso é ter uma vida próspera e estável. Só que veja que o salmista vai mais além. Ele não apenas nos orienta a abrir mão dessas três coisas. Se nós simplesmente fizermos isso, isso não é garantia de felicidade. Além de deletar, de extrair essas coisas que o salmista orienta e descreve, nós precisamos acrescentar algo à nossa vida. E o que é que o salmista nos orienta a acrescentar? Está lá no versículo 2. É ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor. Então, para você ter alegria, para você ter uma vida feliz, para você ter uma vida abençoada, delete essas três direções, esses três caminhos, ou eu falo que são esses três atalhos que Davi recomenda. Mas isso não é simplesmente a verdade, o tudo. Só fazer isso não garante o resultado final. Isso é algum passo. O que ele precisa fazer? Olha, abrir mão desses atalhos e agora seguir o quê? Colocar na sua vida o quê? Prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. E meditar. É ter alegria, mas não basta ter alegria e ter prazer. Isso é a primeira coisa. Ou seja, a leitura da palavra de Deus deve gerar em nossa vida um prazer e não um pesar. Presta atenção, a palavra de Deus tem que gerar na nossa vida prazer e não pesar. E quando eu tenho prazer, eu vou levar-me e vou me disciplinar a meditar. O salmista fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ou seja, eu preciso me reservar daquilo que o salmista orientou para não fazer e agora colocar isso na minha vida. Prazer na lei do Senhor e meditar. Abrir, ler, estudar. E a partir da medida que eu vou recebendo orientações, eu vou começar a praticar. É isso que o salmista está colocando. Então, nesses três primeiros versículos, ele faz esse contraste, né? E para contrastar, ele mostra primeiro o caminho do justo. O caminho do justo tem que evitar aqueles três atalhos e tem que colocar na sua vida essas duas orientações: prazer e meditar na lei do Senhor. E o resultado disso, ou seja, o que eu vou ganhar, o que eu vou somar na minha vida, o que isso vai trazer de benefício, de consequências, resultados positivos, quando eu evito aqueles três atalhos e quando eu coloco prazer na lei do Senhor, na palavra, e medito. O salmista diz no versículo 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Davi está dizendo que o resultado é uma vida frutífera, é uma vida estável, é uma vida próspera. Esse exemplo que ele dá para a gente, essa ilustração, é de uma árvore forte, bem enraizada junto a águas, e que vai produzir fruto na estação propícia, que vai ter estabilidade, que as suas folhas não vão nem murchar, nem cair. E a aplicação para isso
é que quem confia em Deus vive firme, mesmo em tempos difíceis. O segredo não está em sorte, mas em alicerçar a vida na palavra de Deus. E aí ele continua nessa estrutura do Salmo, dos versículos 4 a 6, agora ele mostra o caminho do ímpio. Ele mostrou o caminho do justo e agora contrasta colocando o caminho do ímpio. E como é que é o caminho do ímpio nos versículos 4 a 6? Ele mostra que o ímpio é uma pessoa que vive sem raiz, sem fruto, sem propósito. É uma pessoa que é comparada à palha que o vento leva. E ele diz que o ímpio não resistirá no juízo e que o seu caminho leva à perdição. Olha que coisa tremenda. Veja, depois Davi faz essa comparação e ele chega a esse resultado. Enquanto o justo tem prazer na lei do Senhor, medita nela dia e de noite, e o resultado é ter uma vida próspera, estável, produtiva, o ímpio, aquele que não confia em Deus, aquele que não tem relacionamento com Deus, é comparado a uma vida sem raiz, não tem profundidade, não tem firmeza, ele não produz frutos e é uma vida sem propósito. Pois ele fala lá, não são assim os justos, são como a palha que o vento dispersa. Então ele é comparado a essa palha que o vento leva. Palha só serve para ser queimada e qualquer vendaval leva. Ou seja, quem não tem uma vida alicerçada na palavra de Deus vive de instabilidade. Hoje está com aquela alegria, amanhã está lá para baixo. Não tem firmeza, não tem estabilidade. E o resultado disso, de viver sem firmeza, sem estabilidade, de viver sem um compromisso na palavra de Deus, é que no dia do juízo não vai resistir. Tudo aquilo que ele fizer, olha, não vai ter valor nenhum no dia do juízo. E a Bíblia diz, Davi diz que ele está no caminho da perdição. Vai se perder, como diz o final do Salmo. Então, qual é a aplicação para nós disso? Quem vive longe de Deus pode até parecer estável por algum tempo, mas seu fim será vazio, sem direção e destruição. Quais as lições para a nossa vida hoje? A primeira lição é: cuidado com quem você ouve e imita. Preste atenção. Segundo, busque prazer na palavra de Deus diariamente. Terceiro, confie. Quem caminha com Deus prospera, frutifica e permanece firme. É isso que Davi está dizendo. Então, ore, peça a Deus por sabedoria para escolher sempre o caminho da justiça, o caminho de Deus. Peça a Deus para te dar a sabedoria para você fazer escolhas certas, decisões certas e permanecer firme na palavra e frutificar espiritualmente. E aí eu te convido para um desafio, para uma ação. Diga: eu quero ser como essa árvore plantada junto ao rio. E aí, se esse devocional fez bem para você, se tocou no seu coração, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa. Não esqueça de assistir o devocional até o final. Dê sua curtida. Eu vejo que muita gente assiste o devocional, mas não curte. Precisamos de curtida para que o nosso canal entre em evidência. Faça também um comentário, eu terei um enorme prazer em responder. Se você precisa de oração, precisa de conselho, precisa de ajuda, comente lá e eu vou me contactar com você e vou responder. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Inscreva-se se você não é inscrito e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Queremos que a cada dia mais e mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Deus te abençoe. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus derrame bálsamo sobre sua vida para que você tenha uma vida frutificada, uma vida estabilizada, uma vida enraizada, uma vida pautada na palavra de Deus. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso. Amém.